noite a todos e todas. Eu vou pedir licença para ficar de pé, porque essa hora, depois do dia inteiro de trabalho, suponho que vocês também, vai batendo um cansaço, então eu prefiro falar de pé até para me despertar e despertar vocês aí também depois do dia de trabalho. Eu queria agradecer muito à professora Célia Regina pelo convite, dizer que eu fico honrado de participar desse debate aqui da FAP, e agradeço à professora Glorinha que me transmitiu esse convite aqui da faculdade. A professora Glória é uma referência na reflexão sobre a economia brasileira, nos conhecemos há um bom tempo, eu sou admirador do trabalho dela, quero agradecer, professora, a oportunidade de estar aqui, viu? É sincero. E eu queria cumprimentar também os demais professores aqui da casa, o professor Franco, não é diretor, é coordenador do curso de administração, a maioria aqui dos alunos é de administração, não é isso, se eu não me engano, né? O professor Adriano, coordenador, está lá fora, Adriano Hoffman, não é isso? Do curso de tecnólogo aqui da FAP, o professor Roberto, coordenador do curso de Direito, e saudar também o professor Dinaldo, doutorando lá do IESP, da UERJ, cumprimentá-lo pela excelente apresentação aqui para a gente, pela importância da pesquisa. Eu acho que é um acerto a sua escolha desse tema, acho que vai ser uma pesquisa muito importante para o Rio de Janeiro, para a reflexão sobre esse modelo das UPPs, que eu considero um avanço, mas também certamente com problemas, com limites, né, que nós precisamos conhecer para aperfeiçoar e para fazer com que esse modelo esteja a serviço da sociedade e não de uma propaganda desse daquele governo. Né? Nosso compromisso é com o Estado. Então, parabéns. E também desse grupo de pesquisadores tão renomado, né, que é o grupo do antigo IUPERJ, que foi para a UERJ, no IESP, né, que apesar do nome, como me dizia o professor, nada tem a ver com São Paulo, um grupo bem carioca, não é isso? Dizer que a sua apresentação foi ótima. Eu quero apenas, talvez com a minha observação ao longo desses anos desse tema da segurança pública, tentar colaborar, tentar ilustrar um pouco o que disse o professor agora há pouco desse tema. Eu estive durante 8 anos como deputado estadual na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Eu sou formado em História e depois de História eu fiz mestrado em História, ambas aqui na UF, aqui perto, aqui em Niterói. E depois eu fiz o curso de Direito, né? E formei em Direito, fiz o exame de ordem, mas tenho me dedicado sobretudo à política e não à militância na advocacia, né? No escritório, tudo mais, sobretudo à política, nesses anos. E eu me encantei por esse tema da segurança pública. Primeiro que eu acredito que o desafio da gente, que está na política, ou de qualquer um de nós, cidadãos, né, é, sobretudo, lutar pelo mais importante, bem jurídico, pelo maior dom, pelo mais importante direito que nós temos, que é o direito à vida. A luta pela vida. Essa é a primeira luta de todos nós, cada um num campo. Quem está fazendo administração vai se dedicar de alguma maneira a fazer com que a vida das pessoas seja uma vida melhor, que a sociedade consiga avançar, que nas suas organizações, nas organizações que vocês vão ajudar a administrar, que a qualidade de vida das pessoas possa ser melhor, que as pessoas possam ter acesso a uma vida melhor, né? Quem faz direito assim também, quem faz economia assim também, quem trabalha com tecnologia assim também. Então a luta pela vida, pela qualidade de vida, por uma vida melhor para todos é, no fundo, o objetivo que move a cada um de nós, cada um no seu campo, né? Eu acabei indo para política, eu não imaginava, mas acabei me encantando por isso e procuro fazer o melhor que eu posso nesse meio. E quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu fui me dando conta desse problema aqui, da gravidade desse problema aqui no Rio de Janeiro, porque eu cheguei lá e me perguntaram qual comissão eu gostaria de presidir na Assembleia. Eu falei, olha, eu gostaria de presidir a Comissão de Educação, porque eu sou professor, ou a Comissão de Direitos Humanos, que é uma causa que me apaixona. Certo? A Comissão de Educação, nem pensar, porque essa é a comissão que fiscaliza a principal secretaria do Estado. Você, deputado de oposição, vai ficar enchendo a paciência do secretário, pode esquecer, essa daí não tem chance. Mas a Comissão de Direitos Humanos pode pegar, que essa daí ninguém quer. Essa daí só dá problema, não dá dinheiro. A verdade é essa, ali lida com quem? Com os últimos, com os esquecidos, com quem sofre a ação muitas vezes desastrada da polícia. Os bons policiais às vezes recorrem à polícia
Comissão de Direitos Humanos, eu atendi mães de policiais lá, policiais assassinados, né? Em que a polícia acabava não conseguindo investigar, não tinha tanto interesse, a gente ajudou. Então eu fui para a Comissão de Direitos Humanos e comecei a observar essa tragédia que é o problema da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. E comecei a me deparar com uma coisa chamada autos de resistência. Autos de resistência é a maneira como a polícia classifica quando algum civil morre em confronto com ela. Na verdade, é uma forma de classificar já o morto como criminoso, porque a resistência é um crime, resistir é crime, e classifica-se aquela morte da seguinte maneira: o sujeito resistiu à ação da polícia, trocou tiro, morreu, então a morte está explicada. E eu comecei a me deparar com esse número assombroso: 1.200, 900, 800, 700, 1.100 pessoas mortas em confronto com a polícia no estado do Rio, por ano. Aí eu descobri que num ano, nos Estados Unidos, que tem uma polícia, comparada com as da Europa, violenta. Não é uma polícia, digamos assim, tranquila, como é uma polícia na Suécia ou na França. Não, é uma polícia muito dura. As polícias americanas todas matam em confronto possível 400 pessoas por ano. Nos Estados Unidos todo. Eu falei, não é possível. 400 lá, no país inteiro, e aqui 1.200 só no Rio. Tem alguma coisa de errado. Eu comecei a entender esse tema. E aí vi que isso era fruto de uma série de coisas. Aliás, hoje os jornais dizem que é exatamente por enfrentar isso que a juíza Patrícia Scioli foi morta. Porque não aceitou um caso que foi classificado como auto de resistência, foi investigar, acompanhou a investigação e decretou a prisão dos policiais. Foi morta em vingança a essa atitude dela, pelo que disseram os jornais hoje. Comecei a ver esses casos, falei, olha, isso é fruto de um monte de coisa. Primeiro, maus policiais que, como o caso que eu vi lá no Borel, primeiro caso que eu acompanhei, algumas mães vieram me procurar. Deputado Molon, a polícia entrou lá e tirou nos primeiros rapazes que viu e estão chamando o nosso filho de traficante. Nossos filhos não fizeram nada. Eu falei, mas não é possível. Será que a polícia tiraria qualquer pessoa? Não é possível. Eu confesso a vocês que eu falei, não acreditei que aquilo era verdade. Eu falei, eu vou acompanhar esse caso de perto. Aí fui lá na comunidade, ouvi as pessoas, fui conversar com o delegado da área, um delegado sério, honesto, doutor Orlando Zacconi. Aí fui ver lá, o Zacconi falou, olha, nós estamos fazendo investigação, mas de fato o que a gente está descobrindo é o seguinte: eram maus policiais. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu estou usando alguns exemplos de maus policiais. Há também bons policiais. Eu quero dizer isso porque em toda categoria, em todo grupo, tem gente boa e gente ruim. Não quero generalizar, dizer que todo policial é assim, não. Tem muita gente que são verdadeiros heróis, né? Como disse o Dinaldo aí, gente honesta, gente que luta para levar o salário para casa, um salário de fome, um salário ruim, condições de trabalho péssimas. Bom, mas esses bons policiais estavam lá de fato numa live, e os 4 que passaram, eles atiraram, porque eles tinham ido lá achacar o tráfico e aumentar o valor do arrego, da propina. Como a turma não concordou, eles, para se vingar, atiraram em 4 pessoas que estavam passando. Aí a família disse, nossos filhos são trabalhadores. Um até morava na Suíça, tinha vindo para o Brasil, que tragédia, se arriscava. Estava morando na Suíça, ele ia fazer vestibular em faculdade lá. A mãe dele tinha ido para lá como faxineira e conseguiu dar ele uma educação lá com muita luta. E ele voltou porque ele queria ficar em dia com as obrigações, com a pátria, para depois, o dia que ele tivesse formado, poder voltar a morar no Brasil. Olha que tragédia, esse rapaz foi morto por um agente do Estado, criminoso. Então tem desde casos como esses, até outros casos que não. Que o erro não é que o policial tenha matado a pessoa para matar, como era esse caso. Não era esse o objetivo. Mas o erro está na forma da polícia agir, que é a estratégia ou a política do confronto. É aquela ideia de que a polícia vai fazer uma operação numa comunidade onde há traficantes, aí a polícia vai, chega lá e imagina os traficantes com armas de guerra,
para proteger os seus entrepostos de venda. Esse é um grande problema do Rio, esse cruzamento entre disponibilidade de armas e o tráfico de entorpecente, porque tráfico de entorpecente tem no mundo todo e é combatido no mundo todo, e no mundo todo existe. O problema aqui é a manutenção de um território pela força da arma para garantir o funcionamento desse entreposto de venda de droga, tá claro? Então o traficante está ali com armamento pesado, aí chega a polícia para fazer a operação. O que acontece? Tiroteio, evidentemente. Tiro de fuzil para baixo, tiro de fuzil para cima, os traficantes lutando para fugir da polícia, são criminosos, vão agir sem cuidado nenhum, vão procurar tomar cuidado para não acertar alguém. Os policiais, alguns irresponsáveis, outros responsáveis, mas ao mesmo tempo apavorados. Imagina, você entrar no lugar para tentar prender alguém que está com fuzil, você dando tiro de fuzil, tomando tiro de fuzil. Uma coisa de louco. O que acontecia quase sempre? Morte de inocente. Quem é que está no meio entre o traficante e a polícia aqui? O inocente. Tiro do inocente. Se a polícia ela vai dizer, não fomos nós, foram os traficantes. Às vezes ela, sem querer, o policial, para se proteger, dizer não, era criminoso, e tenta incriminar a vítima para evitar responder por um homicídio culposo ou por uma falta de perícia, assim por diante. E isso tudo levando esse número de mais de 1000 pessoas. Então esse modelo é um modelo que não tem como funcionar. Isso é feito para quê? Para não funcionar. Por quê? Aí a polícia entra, troca tiro, mata inocente, não prende ninguém, vai embora, e aí o que acontece? Continua tudo como estava antes.